Olá, hoje eu queria falar a respeito de uma situação que é bem comum, né, de pacientes que me procuram e talvez, né, você que está me assistindo possa se identificar com isso, que é uma questão da autoestima. Muitas pessoas me buscam com suspeita de algum transtorno mental, enfim, que vêm me buscar em relação a se sentirem com uma autoestima mais baixa, né? Especificamente eu vou falar sobre uma questão que é bem comum relacionada a uma autoestima mais baixa e que as pessoas têm buscado mais durante a fase adulta, relacionado, por exemplo, a perceberem que tem muita dificuldade, por exemplo, nas atividades acadêmicas, por exemplo, nos estudos de faculdade, durante o colégio, durante o trabalho, que até conseguem de alguma forma ir bem, enfim, mas com muito mais dificuldade quando se comparado a colegas de trabalho, colegas da faculdade, enfim, e quando a gente vai observar e a gente vai avaliar, isso pode ser TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Cada vez mais se diagnostica o TDAH em adultos. Por quê? Porque foi passando ao longo da vida, ao longo da infância, ao longo da adolescência, e essa condição não foi diagnosticada, não foi observada. Então, é aquela história, de alguém que, de certa forma, tinha uma inteligência boa, conseguia superar as questões do colégio, as questões da faculdade, mas sempre se sentindo com muita dificuldade, quando comparado aos seus colegas, Além disso, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele está muito ligado a outras questões, além de uma autoestima baixa, ele pode estar ligado, por exemplo, a questões de ansiedade, por exemplo, É muito comum, quem tem esse déficit de atenção também apresentar uma questão de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, algumas questões de fobia, agorafobia, por exemplo, medo de sair em ambientes com muitas pessoas, em ambientes abertos, e também está ligado a questões depressivas, como o transtorno depressivo maior, por exemplo, justamente por uma história de vida mais difícil. O TDAH na infância ele é mais caracterizado, principalmente pela hiperatividade, a impulsividade, então na infância às vezes é mais fácil realmente de se identificar esse tipo de transtorno. Com o passar do tempo, a questão da hiperatividade, da impulsividade, tende a dar uma diminuída e a questão da desatenção permanece. Por isso que com o passar do tempo vai ficando cada vez mais difícil de se perceber e de se identificar esse tipo de transtorno na fase final da adolescência, início da fase adulta. Você se identifica com esse tipo de assunto? Acha isso relevante? Curta, compartilhe, comente e siga o canal. Muito obrigado.